Olá, tudo bem? Começa agora mais um Em Prosa, esse programa que traz um bate-papo bem despretensioso, bem leve, com personalidades da nossa região. E hoje a gente está na casa, a gente foi recebido por Paulo Cesani de Faria, um artista da cidade com um pai mais artista ainda. Tudo bem, Paulo? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter recebido a gente aqui. Quando a gente fez esse convite, Paulo falou, mas quem sou eu na fila do pão? Mas na verdade, gente, tem história por quê? Além dos méritos próprios, obviamente, Paulo é filho de Mestre Justino, um dos grandes nomes da arte aqui da nossa cidade, não da nossa cidade, né? Ultrapassou, né, as barreiras de Brasil, né, mundialmente, teve muitos trabalhos dele que ultrapassou aí, está aí pelo mundo todo aí os trabalhos de Justino, né? Então, o quadro dá para ter um fundinho ali, dá para ter uma noção da beleza da arte de Mestre Justino, mas eu já começo com uma pergunta que eu me perguntei quando te conheci. Paulo Cesani não é à toa, né? Vem do artista, do pintor francês, seu nome? Sim, Paulo Cesani Paul Cézanne, né? Da era do cubismo, é o que deu, vamos dizer, o pontapé inicial da era cubista das artes plásticas, né? Meu nome, eu nasci em 25 de dezembro, né? E minha mãe, muito católica, queria que eu chamasse Natalino. Era esperado. Aí meu pai, não. Aí ele foi pro cartório, chegou lá e falou, não, vai chamar Paulo Cesani. E acabou esquecendo de colocar o nome Justino. Depois, mais tarde, ele, eu vou colocar o nome Justino, você é o único que não tem Justino, não sei o quê, e tal. Fala, pai, não esquenta a cabeça, eu tenho aqui Faria também é nome do senhor. Quando um pai dá o nome de um artista para o filho, e o pai sendo artista, ele espera que o filho seja artista também? Você sentiu um pouco dessa pressão? Então, não, pelo contrário. Ele falava assim, artista sofre muito no Brasil, porque não tem reconhecimento. E o Justino foi um dos poucos artistas no Brasil que viveu simplesmente da arte. Teve um crítico de arte, Ernesto Cabo, que falam sobre isso, né? Ele é da Associação de Críticos de Artes do Brasil, né? Então ele fala muito disso aí, que Justino é um dos poucos artistas que viveu unicamente, exclusivamente da arte. Então ele não queria nem eu, nem meu irmão que seguisse a arte. Ele falou, não, é um caminho muito penoso. Você sente que o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata, de só valorizar a arte que vem de fora? Infelizmente, né? Infelizmente. A gente temos, principalmente aqui em Taubaté, sempre falo, que damos tão ênfase para coisas banais de Taubaté, tipo, grave de Taubaté, o tal de Alpacur, e essas porcariadas que não agrega nada para nós de cultura. E esquecemos a parte cultural de Taubaté. Taubaté é um celeiro de artistas. Temos muitos artistas, temos artistas renomados. A primeira pintora artista plástica feminina reconhecida é taubatiana, Georgina de Albuquerque. Ninguém conhece. Pergunta para alguém aí, até no meio artístico. Você chegar, quem foi a Georgina? Não sei. E, entre outros, tem escultores que têm diversas esculturas, até ele fez esculturas para o cemitério aqui da Consolação, que é um museu, aquilo lá é um museu a céu aberto, né, dentro de um cemitério. Temos literatura, em todos os meios, cineastas, em tudo, de televisão, né? Então, somos um celeiro enorme, músicos, né? Camargo, Hebe Camargo. Então, somos um celeiro de artista para o Brasil. Aí, o que Taubaté é reconhecido? Por coisas banais. Mas dá para conhecer as obras de Justino pela cidade, como a gente disse. Não dá para invadir a casa de Paulo, porque aqui tem várias obras. Mas a gente pode trazer. Aqui, a minha casa é um museu, né? É um museu. Tem bastante obras dele, tem diversos artistas. Temos Zé Demétrio, né? Elisa Pires, Adão Silvério, Gui Mapan, né? Que é um grande marinhista brasileiro também. A gente tem trabalhos dele. Então, temos diversos trabalhos. É um museu aqui dentro de casa. A gente, assim, no ateliê dele era impulsionado a
café, café, porque ele pintava só de madrugada. Nossa. Ele entrava no ateliê 10, 11 horas da noite, saía Porque 5, ele gostava 6 de horas. trabalhar à noite ou era porque quando tinha mais sossego? Sossego, era só ele e o cigarro dele. E o café? Né? E o café. Todo tem a sua dificuldade, né? Até ele começar a despontar, que ele vivia apenas de arte, né? Ele deixou casas boas, né? Uma casa boa para minha mãe, uma tremenda de uma casa em Redenção, que foi pelo o arquiteto muito famoso, que é o Manuel Carlos, né? Que de Taubaté, planejou a casa, uma casa maravilhosa lá, né? Infelizmente a gente teve que vender, né? Mas ele viveu até depois que ele foi reconhecido, que teve as obras ele vendia, né? Bem, né? Porque no mundo da arte acontece muito isso de quando a pessoa morre é que ela é valorizada. Aí os preços sobem, fica tudo astronômico e leilões. Ele conseguiu reconhecimento antes. O pessoal gostava muito da arte dele, né? Porque ele produzia muito. E nessa produção de muito, ele começou a tornar-se conhecido, né? Porque ele vendia demais. Obras de arte para ele era dia e noite e movido à música clássica. Foi aonde que eu e o meu irmão, a gente aprendemos a gostar de música, né? A ouvir boas músicas, né? Que hoje, infelizmente, não tem mais. Nem se pode falar que é música, né? Infelizmente. E a gente foi movido com isso. Era a noite toda. A gente ia dormir praticamente aos finais de semana, né? Quando ele estava em casa, a gente ia dormir ao som de música clássicas. Músicas orquestradas, né? Instrumental. Foi onde que eu comecei também a gostar. E depois, mais tarde, com 9, 10 anos, surgiu a banda de música em Redenção. Foi onde que eu tomei esse rumo aí. E veio, né? Na época, veio um ex-pracinha, Pedro Pinhal, era músico também, né? Ex-pracinha não, desculpa, pracinhas, né? Um herói brasileiro, né? Assim por dizendo. Aí ele se aposentou, ele decidiu, ele era se eu não me engano, ele era de Natividade da Serra. Ele retornou em Redenção. Como Redenção já tinha uma banda de música, ele retornou e quis levantar essa banda de música, né? A Banda Municipal Maestro Manuel da Rocha Filho. Então ele voltou para lá, montou, só com criançadas, né, jovens, e eu embarquei. Já inspirado pelas madrugadas musicais do seu pai. Já inspirado pelas músicas do Justinão lá. E qual foi essa escolha de instrumento? Foi a famosa Chiquinha, que é um saxofone. Por que Chiquinha? Olha, eu também até hoje eu não sei o porquê. Porque ela é um instrumentinho que todo mundo, quando começa a música, né, é um instrumento mais... Não é que ele seja fácil, né, mas assim, para banda de músicas civis, ele é um instrumentinho que geralmente faz assim vamos dizer, uma partitura, um molde de música um pouco mais fácil. Então todo mundo, a grande maioria começa numa chiquinha, esse saxofone, né? Então eu comecei pelo saxofone, depois passei para um clarinete para uma requinta, que é um clarinete menor, né? Depois eu fui para o bombardino. Bombardino fiquei um bom tempo. Aí em 2013 ou 14 eu vim para Fego Camargo. Aí na escola Fego Camargo, o professor, poxa, chamava de Cesane, né? Por que você não pega um trombone de vara? Aí onde meu pai pegou, eu fui ver e tal, ele me mostrou, né, umas gravações que era muito difícil também. Aí eu gostei do som, poxa, legal. Aí eu pedi pro meu pai me deu de presente, até hoje tem esse trombone de vara. Apesar de não tocar, mas ainda tenho ele. Mas você não toca o instrumento que aposentou? Eu aposentei os dois lados. Aposentei o instrumento e o músico que tocava o trombone de vara, aposentei. Mas eu dei, depois de uma continuidade, agora estou numa grande paixão que eu tinha,
piano. Então estou estudando. Difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas quando eu te conheci lá no Centro Cultural, você não estava com piano. Estava com violoncelo, que eu faço também violoncelo. O pessoal fala, você é louco, você tem 2 mestres, seguir a 2 mestres, porque é uma vida. O piano você tem que se dedicar. Então, diariamente eu estudo de 4, 5, 6 horas diariamente. E ainda eu tenho um outro, o cello. Esse tempo atrás eu queria desistir do cello, cheguei lá, o professor meu lá do Centro Cultural, o Ronilson, falou, não, Paulo, puxa vida, você está indo bem, não desista, né? O cello veio assim na rebarba ali, porque ele é, assim, vamos dizer, é a mesma tessitura. Tessitura é a tonalidade, assim, a altura do instrumento, do trombone. Eu gosto muito desse som. E o cello trabalha na mesma intensidade, né, de alturas do trombone. Então eu peguei o cello, aí estou continuando. Mas é difícil, não é? Alguém que começa investindo tanto no sopro mudar para outro tipo. É que... Aonde a gente passou, eu passei 27 anos, né, depois em 2019, em 1999, fui para a aeronáutica, né? Influenciado pelo maestro Pedro Pinhal, né? O Pracinha, né? Influenciou, poxa, vai para Professor Armadas, que lá tem bandas e tal, né? Parti, fui para lá, fiz lá o tempo que precisava fazer, que todo mundo passa, depois eu fui para a banda de música, fiquei 6 meses, né? Mas daí eu não me adaptei muito lá e acabei saindo. Não deu certo. Daí saí da banda. Aí saí de lá 1 ano depois, tinha meus amigos, o pai deles também era regente da banda aqui, do 5º aqui da Polícia Militar, né? Ele era regente da banda, o senhor Nagi, Nagizão era uma ótima pessoa. Aí ele pegava e falou, Paulo, vamos prestar lá para a banda, para a polícia. Você vai fazer lá o que tem que ser feito, vai aprender a ser polícia e tal. Depois eu puxo você para a banda, você vai para a banda. Não, o músico tem que ir para a banda, né? Vai desperdiçar talento. Então, aí puxou, né? Daí meu pai, aí ele queria que eu fizesse Senai, que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo, para tentar puxar eu para outro lugar, né? Ele já não queria muito que eu fosse artista, né? Não puxa para esse lado de artista, que é complicado, né? Aí, mais ainda por isso daí, que ele quis, não. Mas aí, não, eu quero ser músico, eu vou ser músico. Bateu o pé. Bati o pé, vou ser músico. Aí eu fiz o tempo lá de aprendizado de polícia, que todos têm que passar, né? Depois, mais tarde, eu acabei sendo transferido para a banda, onde trabalhei aqui na banda do 5º e São José, né? Que a banda daqui foi transferida para lá, por 22 ou 23 anos. Daí com qual instrumento? Trombone de vara. Aí depois eu fui para São Paulo, trabalhei mais 6 anos em São Paulo, que tem um batalhão de música lá, chama CEMUS, né, Corpo Musical da Polícia Militar. Trabalhei 6 anos lá, aí retornei e trabalhei um pouco mais no policiamento, depois fui para 90 e terminei, né. Aí nesse término aí que eu falei, depois que eu saí da banda de São Paulo, eu falei, não quero saber mais de música. Para mim deu um basta. Até então, fui aquele ímpeto, né? Eu aposentei, né? E tudo mais. Aí o ano passado, comecei a fuçar. Falei, eu vou começar piano. A arte nasce com a gente, então não adianta. Uma hora ela ia explodir e ia ter que voltar. Sim. Seu pai chegou a ver suas apresentações pela banda do Exército? Peraí, pai. Eu acho que ele pegou. Eu fui para a banda em 93, ele faleceu em 94. Eu creio que ele deve ter ido, sim. Alguma apresentação deve ter ido, sim. Deve ter ido. Então, deu para mostrar para ele que a sua escolha estava dando certo. Sim.
E como foi viver com Justino pai, não artista? Justino pai, porque são duas pessoas distintas, duas pessoas totalmente diferentes. Justino era uma pessoa totalmente de outro mundo. Ele não pertencia a esse mundo, não pertencia. Justino é totalmente fora da casinha. Um exemplo. Ele é artista. Então. O verdadeiro artista, ele é totalmente fora. E Justino era pior. Totalmente fora, voado, parte de finanças. Quem tem que arrumar tudo a parte de finanças era minha mãe. Ele pegava só falava assim, ó, o que tá precisando? Eu preciso arrumar isso, arrumar aquilo. Ele chegava lá, tá aqui o dinheiro, se vira lá com o banco, se vira o que vai ter. Então ele não sabia de nada. A vida não dele... era o pai que pedia para ver boletim? Não, jamais, jamais. Colocar nessa parte assim de pai e família, Justino família, até posso dizer que ele era assim, uma parte era faltante. Mas hoje a gente compreende, né? Por quê? Porque ele vivia arte. Ele respirava, comia, bebia arte. Era o dia todo, só vivia disso. A cabeça dele era voltada para a arte. Onde ele olhava, o que eu vou pintar, o que eu vou fazer, eu preciso vender, eu preciso isso. Era preocupação com os alunos, preocupação entre aspas com alunos, porque ele detestava dar aula. É mesmo? Ele detestava, ele não aguentava. Porque ele falava assim, ó, a arte tem duas pessoas, o verdadeiro artista e o amante da arte. Faz sentido. Então, os amantes da arte, ele botava a mão na cabeça e falava, eu não aguento mais esse povo. Porque chegava lá para pintar, professor, senta aqui, pinta. Ele tinha que pintar a tela todinha para a aluna e ele não suportava mais. Chegou uma época que ele não suportava mais, aonde que ele começou a fazer ele entrou com esse projeto dos murais, né? Por Taubaté. Taubaté tem 60, se eu não me engano, 60, me falha, são 62 murais espalhados pela cidade dele. Muitos por departamentos. Foram renovados, né, agora. Depois de acabarem, né, muitas intervenções errôneas, né, apareceu Margarida Fournier, que vocês fizeram Sim, quem quiser assistir, procura o programa com ela, ou Em Prosa com ela, foi bem bacana. Então, e ela fez a revitalização, ela trouxe a vida Justino novamente, na parte ali da prédio do IBGE. Então o IBGE voltou a ser Justino, respirar Justino, a arte que está ali naquele prédio. Sim, isso é um ponto muito positivo, né, Paulo? Porque muita gente sente que a arte é muito elitista, é muito separado, que você tem que se deslocar para um ponto para ver a arte, ou pagar para ver uma arte. Não é o caso de Justino. Andando pela cidade você encontra as obras dele. É o que ele propôs, né? Levar a arte para a população, né? Deixar a arte livre para todos que gostem, apreciem, até aqueles que não apreciem. Eles vão passar, eles vão ver essa arte ali, né? Talvez nem não saibam que é dele, exatamente, mas vão poder saiba admirar. Que é ele, que é de um artista, quem fez, qual que é o propósito, o que ele queria levar, né? Mas está lá, ele vai ter que passar, ele vai ver, né? Aquela arte ali. Então é isso que ele queria. Ele queria tirar essa arte dentro de galeria, museu e transportar para o público. Ele apreciava muito a arte de dois artistas mexicanos que teve essa proposta, né? Um é o Rafael Rivera. Não sei se é Rafael Rivera, são dois, Rivera e mais um. José Orozco e Diego Rivera. Isso, exatamente. Então, fiz a minha lição de casa. Que legal. E ele quis transportar isso aqui também, né? E conseguiu, deixou. Tem painéis aqui em Taubaté. Ele fez a Via Sacras da Catedral de Bragança Paulista, também. Ficou um pouco mais recluso, mas está ainda para o povo, né? Quem vai à igreja, por mais que saiba ou não, está vendo uma obra dele lá, né? Em Bragança Paulista. E em Redenção também. Ficava na Caixa Econômica, antiga Caixa Econômica, hoje é um prédio particular, né? Ficou dentro desse prédio particular. Tinha um painel grande dele lá contando a história do dinheiro, né? Que era a deusa uma deusa grega que
que é a parte de riquezas, né? Então, conta lá. E dentro da capela de redenção também, né? Capelinha do Cruzeiro, ele conta todinha a passagem da Bíblia, né? Ele gostava de contar história, né? Pintando. Ai, não era o artista painéis. do vou pegar um vaso e fazer. Não era isso que ele gostava. Então, ele não gostava, principalmente de vaso. Você tocou na parte de vaso. Natureza morta. Nossa, natureza morta ele repudiava. Queria morrer. Repudiava. Ele, olha, tem um quadro apenas dele, de natureza morta. Eu fui no Mobiliária, né? Cheguei lá, um quadro de natureza morta. Bati. E a arte de Justina é uma arte ímpar. Você bate o olho, ainda mais a gente que viveu com isso, né? Vendo a arte, ele produzindo, né? Todas os tempos dele, cada tempo, mudando um pouquinho. Teve as fases. As fases, né? Que nem Picasso. Exatamente, ele teve várias fases, né? E a gente conhece. Eu bati o olho e falei, opa, nunca vi uma natureza morta. Ele repudiava a natureza morta. Até na Feio Camargo, só... é muita coisa, a gente vai ter que ficar costurando. É um dedinho de prosa, dedinho de prosa. A gente vai costurando para tudo quanto é canto. Ele detestava, porque tinha professores lá que dava a natureza morta, e chegou uma época que queriam que ele também colocasse natureza morta. Tá no currículo. Comigo, não. Eu não faço. Quer pintar comigo? Quer ter aula comigo? Vai tirar daqui. Não vai ficar lá copiando, fazendo naturezinha morta, não. Vai tirar. Por isso que ele ganhou muito, né? Muitos alunos, muitos que também se despontaram no meio da arte, né? Porque ele ajudava muito. Ele não era aquele que... eu venci, agora os outros que se virem. Não, pelo contrário, ele impulsionava, ele queria que outros também... incentivar a arte em geral, né? Incentivasse, impulsionava. Não, você tem que ir, tem que fazer. Muitos dos alunos dele hoje são reconhecidos, né, no meio artístico. E eu vi esse quadro. Eu falei, não é possível. Fui lá, olhei. Aí a pessoa que estava me atendendo no imobiliário, algum problema? Não, é que meu pai pintou e tal. Contei mais ou menos a história por cima para ele. Ele falou, a dona, quem pediu é aquela ali. Aí fui lá. Aí ela me contou. Seu pai não queria fazer mas eu amo tanto natureza morta. Daí ele fez. Por quê? Ela não me falou. Eu sei. Porque ele precisava de dinheiro para pagar os boletos. Exatamente. Então ele chegava a hora e ele pintava qualquer coisa, mas natureza morta, olha, um único quadro de natureza morta dele foi esse. Ele gostava de história viva, não de natureza morta. Ele tinha uma memória fabulosa de criatividade, né? Fez uma casa de Ubatuba, né? Então chegava férias escolar, era 40 dias aí embaixo. Ele não ia um dia na praia, não molhava o dedão do pé na água. Aí ele pegava e colocava o cavaletinho lá dele, às vezes. Hoje eu vou pintar em tal lugar. Aí eu olhava. Aí chegava o pessoal, uma vez eu estava lá com ele, né? A pessoa olhava. Eu vou perguntar uma coisinha pro senhor. O senhor está pintando aqui? Tô pintando. Nossa, mas o senhor está pintando uma coisa totalmente diferente? Não, eu estou enxergando isso aqui. Cada um enxerga aquilo que quer. De uma imagem, ele tirava 1000. E com o mesmo tema, ele pintava cada quadro totalmente diferentes. Então, ele tinha uma fase favorita? Lado místico dele, que quando ele quase perdeu a visão, né? Então, ele tem essa parte mística aí que ele pintou praticamente cego. Então, ele tem esse aí que ele não dava, não vendia, não fazia nada. Esses quadros, ele apenas presenteava para aquelas pessoas que ele tinha afinidade, que gostava daquele tipo de arte, aquelas pessoas que iam conversar com ele sobre aquilo lá. Né? Porque muita gente procurava o meu pai para conversa. Final de semana, quando ele estava em casa, a gente nós éramos desconhecidos dentro de casa. Porque ele tinha um ateliê gigantesco, né? Em cima da casa, o sótão era um ateliê dele gigante. Vocês tinham acesso? Ou nem isso? Tinha. Podia ir lá ver o que estava acontecendo. Porque tem artista que gosta de ser bem recluso nesse momento, né? Não, enquanto eu não terminar o quadro, não quero que ninguém veja. Não era assim. Não, ele pegava,
Ele não trabalhava em um quadro. Numa noite ele iniciava 5, 7, 8, 10 quadros. Né? Já colocava tudo dentro do carro, aí já tinha destino certo. Já tinha tudo destino certo. Era sempre uma novidade, então. Sempre. Então o pessoal, quantos quadros seu pai pintou? Você tem ideia? Impossível. Milhares e milhares. Não é milhares milhares. Milhares, mas ele pintou 100, 50 quadros. Não, milhares e milhares. Ele pintou muito quadro. Muito. Esparramou quadro para o Vale, Brasil, para o mundo. Tem até a Mannesmann do Brasil, né, que é a siderúrgica, vieram buscar. Ele passou uma semana na Mannesmann, em Minas, esboçando. São quadros que foram para a Mannesmann, da Alemanha. Até esse tempo atrás teve uma reportagem do pessoal da Mannesmann na Globo, e ao fundo do diretor conversando, né, sobre aço e tudo mais, uma matéria sobre o aço. Aí estava 2 quadros do Justino de quando ele foi na Mannesmann fazer esses quadros. Ele fez uma série enorme só para Mannesmann. E tem diversos. Ele participou de salões em Bruxelas, foi para leilão em Bruxelas, foi para o Irã, ele mandou, teve um concurso aqui na embaixada, ele foi um dos 10 melhores, e esse trabalho dele foi para o Irã, Japão, Rússia, Europa, Portugal. Então ele correu o mundo com a arte dele. Quem quiser procurar na cidade, aonde pode ir? Olha, tem os departamentos públicos, né, de Taubaté. Praticamente todos os departamentos públicos de Taubaté têm uma obra de Justino. Todos têm, praticamente todos têm. A céu aberto temos o sítio Pica-Pau Amarelo, tem obras dele ali que ele enfatizou muito Monteiro Lobato, dizendo que Taubaté, e de fato, Taubaté até hoje não fez uma homenagem para o Lobato à altura dele. Dá para incentivar mais? Então, né? dá para incentivar muito. Tem muita coisa para fazer, né? Taubaté tem muito. O Dimas agora ele está lançando, né? Toda semana, parece, ele lança um artista, né? Ele faz o trabalho de saber a história, né? Faz uma síntese da história, quem foi o artista de Taubaté. Ele está fazendo diversos trabalhos nisso aí, para tentar conscientizar um pouco, né? Mas para conscientizar precisava levar isso aí dentro de escolas. Precisa os professores de arte querer, né? Porque são as crianças que é o futuro que vai... Porque hoje em dia, é claro que a gente pega um aqui, o outro adulto ali e tal, consegue trazer, mas a gente tem que trabalhar desde criança. Tirar a criança da tela do celular e botar na tela de pintura. Exatamente. Fica essa pelo menos trazer para conhecer os artistas, pelo menos os artistas da cidade. Mínimo, né? Um mínimo, que tem grandes artistas aqui. Entre eles, Mestre Justino. Mas eu vou ter que encerrar nosso programa, Paulo. Este foi o nosso Em Prosa, nosso Dedinho de Prosa, com Paulo Cesani de Faria, filho de Mestre Justino, músico, e a prova, ele e o pai, que dá para viver de arte no Brasil. Sim, não é fácil. Sim, não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. Vale a pena seguir o sonho. Vale a pena. Corra atrás do seu sonho. Se esse é o teu sonho, corra atrás que é possível. Não é fácil, mas é possível. Nem que seja voltar para o piano depois da aposentadoria. E com muita satisfação. E é com muita satisfação que a gente encerra esse programa. Obrigada por ter recebido a gente de novo. Eu agradeço a hospitalidade. E você que nos acompanha, também agradeço a audiência. Continue aqui com a gente e até o próximo Em Prosa com Quem Será. Vai ficar aí no gostinho. Tchau, tchau.